E o tema de hoje é também um tema aí que amedronta muita gente, que é a aspiração de vias aéreas. Então, a gente vai falar sobre aspiração de vias aéreas, que é também um tópico que deixa muito fisioterapeuta inseguro quando vai atender os pacientes na UTI, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Deixa eu abrir aqui o meu roteiro. Hoje nós vamos falar sobre... Cíntia, tenho medo de fazer a aspiração do meu paciente, né? Não sei, na hora de desconectar o paciente do ventilador e colocar a sonda, eu não sei quais são os tipos, eu não sei qual é a sequência, não sei nem se tem sequência, se não tem, se é estéreo, se não é. Então, tudo isso a gente vai discutir na live de hoje, tá? Eu vou desativar os comentários, se você tiver alguma pergunta, coloca aí na caixinha com interrogação. Ou então, se estiver me vendo aí pelo Face ou pelo YouTube, coloca aí nos comentários ou no chat, certo? Então, vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre o procedimento de aspiração de vias aéreas. O que é esse procedimento de aspiração de vias aéreas? Nada mais é do que a retirada de secreção das vias aéreas do paciente. O que a gente... né? Então, a gente tem vias aéreas superior e vias aéreas inferior. E o paciente, quando a gente faz a aspiração, comumente a aspiração na UTI, dos nossos pacientes críticos, esses pacientes eles estão intubados ou traqueostomizados, com a cânula de traqueostomia. E aí a gente vai precisar, né? São pacientes ali que podem ter, a gente também precisa avaliar a tosse, né? Vou já falar sobre isso. Mas são pacientes que ou eles podem tossir e mobilizar essa secreção, ou são pacientes que nem sequer tossem ali e a gente precisa também estimular. Então, a aspiração, ela pode ser ela é uma técnica de retirada, de remoção dessa secreção, mas também, ao mesmo tempo, ela é uma técnica que faz um estímulo mecânico na traqueia do paciente, esse paciente começa a tossir e também mobiliza a secreção, tá? Ela também é utilizada dessa forma. E nada mais é, né, o nosso paciente ali, eu acho que eu já falei sobre o nosso perfil de paciente, que são pacientes sedados, são pacientes acamados, né, que eles não têm mobilidade no leito, são pacientes ali que estão em ventilação mecânica, são pacientes que já têm uma doença pulmonar prévia. Então, tudo isso, né, colabora para o acúmulo de secreção na via aérea desse paciente. E aí, como é que vai sair? Por mais que o seu paciente tenha tosse, se o seu paciente está entubado, é muito difícil aquela secreção vencer todo esse trajeto de traqueia e sair pelo tubo. Muitas vezes tem paciente que tem tanta secreção que ele consegue, né? Você vê a secreção saindo assim pelo tubo, jorrando. Mas para alguns pacientes é muito difícil. Então, os pacientes entubados e traqueostomizados, a gente vai realizar a aspiração endotraqueal, tá? Depois da aspiração endotraqueal, a gente tem uma sequência, né? Toda vez a gente aspira, quando a gente fala da sequência de aspiração, a gente tem sempre que começar do lugar mais estéril para o lugar mais contaminado, tá? Então, a gente começa a aspirar o quê? Tubo ou traqueostomia, dependendo da via aérea artificial que o seu paciente tem. Então, ou tubo ou traqueostomia, e depois você vai para o nariz, nasofaringe, tá? Lembrando que não é só um dedinho de sonda que você introduz, não. Você tem que aspirar nasofaringe, você tem que aspirar essa região. Se eu pego o tubo, né? Se eu vou aspirar o tubo, eu tenho o cuff aqui. Quando eu faço a minha aspiração nasofaríngea, ela vem até próximo ali, eu posso introduzir a sonda e pegar em um pouquinho de secreção supracuff, tá? Se tiver muitas vezes paciente, se você não aspira, o paciente tem um acúmulo enorme de secreção na nasofaringe. Então, depois a gente aspira a nasofaringe e, por último, a cavidade oral. Então, a gente tem o quê? Uma sequência, tá? Então, sempre do mais estéril para o mais contaminado. Então, a gente vai aspirar tubo, nariz e boca, tá? Lembra dessa sequência, tubo, nariz e boca. E é preciso, antes de tudo, você saber qual é a indicação do procedimento de aspiração. Uma coisa que é muito comum a gente ver na UTI é o procedimento de aspiração ser colocado como procedimento de rotina. Procedimento de aspiração não é rotina, tá? Ele precisa ser avaliado, ele precisa ser
criteriosamente avaliado, porque é um procedimento invasivo, é um procedimento que traz riscos para o paciente, risco de infecção, traz risco para você também de se contaminar, ainda mais se você aspirar com um circuito aberto, né? De sistema de aspiração, a gente tem aspiração aberta e aspiração fechada, então se você desconecta esse paciente, você pode se contaminar. Então, não é um procedimento que você precisa estar fazendo o tempo todo, tá? De rotina, toda, né, às 6, 10, né, 6, 8, 10, 12, não existe isso, tá? Você, fisioterapeuta, você precisa avaliar a real necessidade do procedimento de aspiração, certo? E qual é a maior indicação desse procedimento? É o quê? É o paciente não ter tosse, tá? Se você foi lá, auscultou seu paciente está com roncos difusos, e aí seu fulano tosse, seu João, faz uma tosse aí para mim, seu João. Seu João não tosse, né? A tosse do seu João é aquela tosse assim bem... Seu João não tosse. Aí você vai partir para quê? Seu João, pelo comando, seu João não tossiu. Aí você vai fazer o estímulo, né? A gente pode fazer o estímulo de fúrcula e esse paciente tossir. A gente pode fazer esse estímulo mecânico com a sonda e ele tossir. E muitas vezes tem paciente que até mesmo com a aspiração, com a sonda, ele não tosse. Então, esse paciente, ele precisa, né? Claro, quando você vai aspirar, o ideal é que ele tussa, porque quando o paciente tosse, ele mobiliza a secreção. A tosse digamos assim, que ela é o padrão ouro para mobilizar a secreção do seu paciente. Então, muitas vezes, se você auscultou, o paciente está com roncos e esse paciente ele não tossiu, é provável que você aspire e você tire só aquela secreção de via aérea mais proximal, e aí esse paciente continue com secreção, porque ele não tossiu. Então, a tosse é que mobiliza a secreção. Coloque isso na sua cabeça. A tosse mobiliza a secreção, tá? Mas você pode encontrar pacientes que não têm essa tosse. Então, se você encontra um paciente que não tosse, você precisa aspirar esse paciente. Pacientes entubados e traqueostomizados em ventilação mecânica que apresentem sinais de secreção, como, por exemplo, ausculta pulmonar ruidosa com presença de roncos ou crepitações, paciente estiver com secreção visível no tubo, paciente que apresenta alteração na curva do ventilador mecânico, tá? Pode ser na curva de fluxo ou na curva de pressão, dependendo se o paciente tem secreção, ficam as 3 curvas todas alteradas, porque ele fica assincrônico e fica muito ruim de avaliar. Então, você pode avaliar o serrilhado na curva de pressão, às vezes aparece na curva de fluxo também. Então, se você observa essas 3 características, tá? Não tem que observar as 3 ao mesmo tempo. Mas se você observa uma delas, às vezes o paciente tem as 3, tá? Mas se você observa uma delas, significa que seu paciente é indicativo de ser realizado o procedimento de aspiração, tá? Então, até agora a gente já viu o quê? A principal indicação, o que é o procedimento de aspiração, e vimos também a sequência para a realização da aspiração. O que eu trago aqui em relação à insegurança quanto a essa técnica? Porque é uma técnica que, sim, o seu paciente ele pode apresentar alguma intercorrência, tá? Então, a gente tem os riscos relacionados ao procedimento de aspiração. Esse paciente ele pode sangrar, você pode ter uma ativação do nervo vago e esse paciente fazer uma bradicardia, esse paciente ele pode desaturar, esse paciente ele pode saturar tanto que ele pode parar. Então, é um procedimento que traz riscos para o paciente, tá? Então, o ideal é que seja realizado de forma cautelosa, tá? Com cautela. Tá bom, então esse é o fator fundamental de você, dessa insegurança, né? Porque eu sei que o procedimento de aspiração, Cíntia, ele me traz alguns riscos, e eu tenho medo, né? A minha insegurança é, quando eu realizo o procedimento de aspiração, eu tenho medo que a saturação do meu paciente caia, e esse paciente ele fique muito ruim, e depois ele não volte, e aconteça tudo isso aí que você está falando. Esse é o meu maior medo. Tá, e como é que você vai evitar, né? Evitar não seria bem a palavra, mas como é que você vai se preparar, tá? Porque isso pode acontecer, mas você precisa estar preparado e você precisa saber o que fazer, tá?
Para você estar preparado, você precisa entender a técnica, a sua indicação, o que você está fazendo, como você vai fazer e como você vai reverter um quadro do paciente. Eu acho que o principal ponto aí é você saber, né? Você estar preparado e saber o que fazer. E aí eu pergunto, primeira coisa, você domina a técnica de aspiração das vias aéreas? Quais são os tipos de aspiração? Quais são os tipos de sonda? Qual é a numeração da sonda que você vai escolher? Quando você aspira, você entra com vácuo aberto ou com vácuo fechado? O quanto você introduz a sonda? Você precisa ofertar oxigênio a mais, suplementar oxigênio? Quando você vai parar de aspirar o seu paciente? Quando você já vai dizer, não, eu não preciso mais aspirar ele? Qual que é a sequência? Eu já falei aqui, né? Preciso usar luva estéreo? Eu preciso instilar soro? Eu posso usar xilocaína? Você sabe de tudo isso? Você saber todos esses pontos aí vai te deixar mais preparado, tá? E o segundo ponto é você saber o que você fazer no caso do seu paciente te saturar. Isso a gente vai ver aqui agora, tá? Então, vamos lá. Sonda, quais são os tipos, né? Quais são os tipos de aspiração? Então, a gente tem o circuito aberto e o circuito fechado de aspiração. O circuito fechado de aspiração está muito evidente agora por conta da Covid-19, né? Então, são pacientes que não podem ser desconectados do ventilador. Você realiza a aspiração com o paciente conectado ao ventilador e o ventilador fica mandando ainda as ventilações para o paciente normalmente, tá? Sem esse prejuízo de você desacoplar, de você despressurizar o sistema fechado, tá? Que é ventilador e paciente. Nesse sistema fechado, ele vai ser principalmente empregado quando não puder ocorrer a liberação de aerosóis no ambiente, né? Então, pacientes COVID-19, pacientes com tuberculose, pacientes H1N1, né? E também quando o paciente estiver com altas pressões em via aérea, quando o paciente estiver com altas concentrações de oxigênio, porque imagine você desconecta, o paciente tem queda de saturação, tem queda daquela PIP que estava sendo ofertada pelo ventilador, paciente com uma PIP de 12, e aí você desconecta, o que vai acontecer com aquele alvéolo? Vai colabar, e aí você vai ter ali o colabamento, e aí depois quando conecta de novo, o alvéolo fica igual um velcro, assim, né? Porque tinha secreção, e aí ele colou um no outro, e aí quando vem a pressão positiva, ele descola, né? A gente tem aquela força de cisalhamento ali ocorrendo e fazendo a telectrauma. Então, tem que ter cuidado com esse paciente, entendeu? A gente precisa indicar para ele um circuito fechado. Então, essa é a maior indicação, uma das maiores indicações. E tem o circuito aberto de aspiração, né? Que é quando você desconecta o paciente do ventilador, e aí você desconectou esse paciente, né? Esse é um dos principais também medo aí, né? Insegurança, é o lance de que a gente está aqui com essa mão estéreo e a gente vai precisar desconectar o paciente do ventilador com uma mão. Então, a gente desconecta, faz a aspiração com essa mão, e aí volta, e para conectar de novo, eu sempre percebo ali dos meus alunos um manejo, e aí fica agoniado, porque o monitor está alarmando, o ventilador está alarmando, está tudo alarmando, e aí fica aquela pressa e aquele desespero e não consegue conectar o paciente no ventilador de novo. Então, eu percebo que isso também é um fator de insegurança. Então, isso você vai resolver como? Com treino, tá? Com treino. Quanto menos você treinar, pior é. Então, treine, maneje. O fisioterapeuta, normalmente, ele tem uma certa habilidade com as duas mãos, né? Porque a gente usa muitas mãos, a gente precisa trabalhar muito com as duas mãos. Então, treine, né? Treine utilizar só a mão esquerda, né? Ter um manejo melhor com a mão esquerda, porque quando você estiver aspirando, você vai precisar deixar a mão, ou a sua mão direita ou a mão esquerda, enfim, se você é canhoto, né? Você vai precisar deixar uma mão estéreo e você vai precisar trabalhar com essa outra mão, né? Seja para pegar algum material, para pegar alguma coisa que soltou, para ligar, enfim, você vai precisar ter um manejo com a outra mão. Então, eu percebo que tem também essa insegurança por conta disso, tá? Da desconexão do paciente. Lembrando que quando a gente desconecta o paciente do ventilador,
Esse tipo de aspiração é o sistema de aspiração aberto, tá? Para fazer a aspiração aberta, a gente precisa de luva estéreo, tá? Porque é uma sonda que vai entrar lá na via aérea inferior. Então, uma coisa que eu chamo a atenção para você, tem muita gente também que tem dúvida, quando usa luva estéreo e quando não usar luva estéreo. Então, eu quero que você pense o seguinte: traqueia, de traqueia para baixo, é via aérea inferior. Se você for aspirar, toda vez que você for aspirar a traqueia do paciente, que a sonda for passar pela traqueia, você precisa de luva estéreo, porque é um ambiente estéreo, tá? Agora, se você aspira nariz, ou então cavidade oral, faringe, se você aspira via aérea superior, não precisa de luva estéreo, certo? Então, só quando você for em via aérea inferior. Lembrando que a via aérea inferior começa ali na traqueia e a gente precisa usar luva estéreo. Então, se o paciente está entubado e o tubo está lá na traqueia do paciente, então a gente precisa usar o quê? Luva estéreo. Traqueostomia, o nome já está dizendo, traqueostomia. A traqueostomia, a cânula de traqueostomia, ela está na traqueia, então é via aérea inferior, preciso usar a luva estéreo, tá? Porque lembra, via aérea inferior é uma via estéreo e você precisa ter esse cuidado de usar a luva estéreo. Quando você aspira no circuito fechado, você não precisa, porque o circuito fechado, ele tem uma capa plástica que protege a sonda. Então, você introduz a sonda e você não tem contato algum com aquela sonda. Ela está protegida por uma capa plástica, então você pode usar a luva de procedimento normal, tá? Não precisa usar a luva estéreo quando você for fazer a aspiração em circuito fechado. Só lembro uma coisa, que tem muita gente aí esquecendo, ainda mais agora por conta da pandemia, aspira o tubo e esquece de aspirar nariz e boca. Então, sempre, 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 sempre lembre-se disso, que você for aspirar o seu paciente, você vai aspirar tubo ou cânula de traqueostomia, nariz e boca, sempre, tá? Tubo, nariz e boca. Mesmo que seu paciente esteja em circuito fechado, você vai ter que levar uma sonda lá para o leito do seu paciente. Quando você aspirar em circuito fechado o tubo, aí você vem, pega a sua sonda e aspira nariz e boca, tá bom? Não esqueçam disso, porque eu vejo muita gente esquecer de aspirar nariz e boca e só aspira o tubo no circuito fechado, porque o paciente está com circuito fechado. E aí a gente entra com vácuo aberto, com vácuo fechado, como que eu entro? Como é que é a questão do vácuo, né? Tem muita gente que clampa ali o vácuo, né? A mangueira do vácuo, e tem gente que entra com vácuo aberto. Eu quero que você pense o seguinte, quando eu pergunto para os meus alunos, por que você entra com vácuo fechado? E aí vem o fato de você conhecer a técnica, né? Quando eu pergunto deles, por que você entra com vácuo fechado? Eles me perguntam assim, para não traumatizar o paciente. Tá certo a gente pensar dessa maneira, para não traumatizar o paciente? Vamos pensar. Aí é quando entra o raciocínio clínico, tá? Do fisioterapeuta. Você vai introduzir a sonda por um tubo, né? Você vai introduzir a sonda por um tubo plástico. Você não vai traumatizar o seu paciente, tá? Você não vai traumatizar ele. Então, você não vai, se você está introduzindo ali dentro de um tubo e a sonda ela passa pouquinha coisa, que é só quando ela encosta na carina, que ela encosta, o paciente tosse, você traciona, abre o vácuo e começa a aspirar. Então, se eu chegar para você e perguntar agora, por que você fecha o vácuo? Você me respondeu que é para traumatizar o paciente, já fique ciente que, para não traumatizar o paciente, já fique ciente que você não traumatiza. Você está aspirando um tubo plástico, tá? Ah, Cintia, então, se for por causa disso, eu não preciso fechar o vácuo. Eu vou entrar com o vácuo aberto? Não. Você vai entrar com o vácuo fechado. Sabe por quê? Porque quando o vácuo é acionado, ele não aspira só a secreção. Ele aspira também o oxigênio que está lá dentro, que você está ofertando para o seu paciente. Então, se você já entra com ele aberto, ele já está aspirando desde o comecinho lá o oxigênio do seu paciente também, tá? E, por enquanto, é desnecessário, porque o seu paciente não tossiu. Então, se o seu paciente, se você não tem secreção visível no tubo,
Não tem por que você entrar com o vácuo aberto. Entra com o vácuo fechado, introduz a sonda. Quando ele tossir, você traciona um pouquinho essa sonda, aí você abre o vácuo e aspira, porque ele vai tossir, vai mobilizar essa secreção vai para a traqueia e a sonda vai aspirar, tá bom? Cíntia, mas tem algum momento em que eu vou entrar com esse vácuo aberto? Tem, que eu já, inclusive, já até falei. Quando o seu paciente estiver com secreção visível no tubo, né? Então, você chegou lá e tá aquela coisa indo e voltando assim no tubo, né? E aí, o que vai acontecer? Você já vai desconectar, e muito cuidado quando você for desconectar o paciente que está com secreção visível no tubo, porque tem muita gente ainda, né? Eu digo muita gente por causa dos meus alunos, né? Eu aprendo mais com os meus alunos do que eles aprendem comigo. Então, isso já me ajuda sempre a trazer essas dicas aqui para vocês, tá? Então, quando você desconecta o paciente, às vezes eu acho que é automático você querer virar o tubo para você, né? E aí o paciente tosse e vem secreção na sua cara. Então, cuidado, quando o paciente estiver com secreção, e até sem secreção mesmo, toda vez que você for desconectar o seu paciente, coloque o tubo na direção aqui, ó, média, aqui na linha média, e saia da zona ali do alvo do tubo, tá? Porque senão você pode pegar uma secreção usada aí no rosto, e aí lá vai ficar preocupada, né? Como eu trabalho numa UTI de doenças infecciosas, com pessoas que vivem com HIV AIDS, Deus o livre, se cair secreção nos meus olhos, eu preciso fazer toda a terapia ali de prevenção de contaminação pelo vírus, né? Pelo HIV, tá? Então, a gente precisa ficar antenado, assim, com cuidado, né? Então, você sempre direciona, né, para bem longe de você ali, e aí sim você introduz a sonda. E aí você já introduz com esse vácuo aberto, tá? Já introduz com esse vácuo aberto, porque aí sim, eu tenho secreção aqui em cima, aí o vácuo já vem sugando a secreção desde aqui de cima. Já vem sugando a secreção desde cima até chegar lá embaixo. Ele vai tossir e aí vai puxar mais secreção na volta, tá bom? Então, esse é o único caso em que você vai entrar com vácuo aberto. Fora isso, se o seu paciente não tem secreção visível no tubo, entra com vácuo fechado, tá? Porque o vácuo, ele vai, como eu já falei, ele não vai sugar só secreção, ele vai sugar também o oxigênio do seu paciente, certo? Outra dúvida comum da aspiração é, Cíntia, quanto que eu introduzo a sonda, né? Eu nunca sei, e às vezes também eu vejo meus alunos, eles colocam só um pouquinho, aí eu tenho uns que colocam muito, eles colocam pouco, então vamos lá. Quanto de introdução de sonda você vai colocar lá no seu paciente, tá? Como eu já falei no começo da live, a sonda, ela serve também para dar um estímulo mecânico. Como é que você sabe que chegou lá, né? Quando o seu paciente tosse. Você vai introduzir a sonda. Quando a sonda tocar na carina, não tem por onde correr. Ele vai tossir. Porque a gente tem ali mecanoceptores, entendeu? Então, ele vai causar um estímulo e ele vai tossir. É automático. É proteção de via aérea. Então, você vai introduzir a sonda. Tocou na carina, o seu paciente tossiu, você já vai abrir o vácuo? Não. Você traciona um pouco, porque na carina, o tubo, ele não fica, né? A gente tem, assim, aqui a carina, a bifurcação, né? Da traqueia, a carina. O tubo, ele não fica aqui em cima, né? O tubo, ele fica normalmente 2 centímetros acima da carina. Então, se a sonda encostou na carina, significa que ela já está fora daquela linha de proteção do tubo, né? Daquela zona de proteção do tubo. Então, você vem com a sonda, trisca na carina, traciona 2 centímetros, aí sim você abre o vácuo e vem sugando. Porque se você abrir aqui embaixo o vácuo, aí quando você abrir o vácuo, pode beliscar aqui, né? O vácuo pode chupar aqui, beliscar um pouquinho da traqueia e fazer um traumatismo e fazer um sangramento, tá? Então, todas as vezes você vai introduzir a sonda, encostou na carina, traciona 2 centímetros, aí sim você vem soltando, vem puxando com o vácuo aberto. Então, esse é o seu padrão, o seu parâmetro de quanto você vai introduzir essa sonda, tá? Se tiver alguma dúvida aí sobre aspiração, coloca aí para mim, tá? Que a gente vai responder aqui. Essas aqui foram algumas dúvidas que eu sempre ouço na prática, né? Cíntia, qual é o intervalo entre uma aspiração e outra? Por exemplo, eu aspirei meu paciente agora, né? Então, eu aspirei meu paciente, aí eu
Vim com a sonda, conectei esse paciente no ventilador. Como é que eu sei o momento que eu tenho que aspirar de novo? Eu posso já em seguida tirar e aspirar de novo? Eu tenho que esperar? Quanto tempo eu tenho que esperar para fazer uma nova aspiração ali, que eu sei que meu paciente está precisando que eu aspire ele novamente? Tá, então, esse momento entre uma aspiração e a próxima aspiração não tem um tempo determinado. Eu não vou te falar que é 1 minuto, não vou te falar que é 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, não. O que você vai precisar monitorizar? Frequência cardíaca, saturação do seu paciente. Esses são os dois, e o paciente em si, né? Ver como o seu paciente está. Se, quando você foi aspirar o seu paciente, a frequência cardíaca dele, por exemplo, estava ali 94, né? E a saturação do seu paciente estava 98 de saturação. Aí você aspirou o seu paciente, a frequência cardíaca foi para 110 e a saturação foi para 91, que acontece, né? Como eu já falei, o vácuo suga o oxigênio, o paciente tosse, e aí ele faz também aquela apneia, a tosse também causa uma queda de oxigênio, então cai a saturação. Aí, seu paciente cai a saturação para 91. Quando que você vai fazer uma nova aspiração? Quando o seu paciente estiver com os valores de frequência cardíaca e saturação nos valores iniciais, ou bem próximo do valor inicial de quando você ali começou a aspirar o paciente, tá? Então, você foi lá, aspirou, ele ficou com 110 de frequência cardíaca e 91 de saturação, você vai esperar chegar a 97, vai esperar a frequência cardíaca cair ali para 95, 96, para cair como estava antes, inicialmente. Aí chegou o momento de você aspirar esse paciente novamente. Porque se você vai lá, aspira, e aí você conecta e em seguida aspira novamente, aquela frequência cardíaca que estava em 110, ela pode subir para 120, para 130. Então você precisa dar um tempo para esse seu paciente recuperar, tá? Não é uma aspiração atrás da outra, não. Porque você está estimulando esse paciente. Então, dá um tempo para ele recuperar, para o oxigênio voltar, para a saturação voltar ao normal. Às vezes o paciente fica até meio vermelhinho, cianótico, então deixa ele voltar de novo à cozinha dele normal. Aí você aspira novamente esse paciente, tá? Então, então, assim, o que eu quero que você pense, eu tenho sempre uma aluna que ela sempre me pergunta assim, mas é quanto tempo? E quantas vezes? Eu falo, não tem quantidade, né? Não tem quantidade, vezes, tempo. Na fisioterapia, a gente precisa ter o raciocínio clínico e a gente precisa pensar. Então, eu não vou te falar que é 5 minutos, porque tem paciente que se recupera em 1 minuto e tem paciente que se recupera em 6 minutos. Tem paciente, às vezes, que eu fico esperando para a próxima aspiração, uns 5 minutos eu fico esperando, né? Os pacientezinhos lá com pneumocistose, que são pacientes que a saturação vai para 70 e eu tenho que ficar esperando voltar lá para 94 de novo, 95. Então, eu fico esperando um tempinho ali até ele se recuperar, porque se você entra com uma nova aspiração em seguida, o paciente não se recuperou, ele vai piorar, e aí pode chegar, aí é quando aparece a intercorrência, entendeu? Aí é quando esse paciente cai a saturação muito, faz uma hipoxemia, faz hipóxia lá, faz uma parada por hipóxia, entendeu? Então, por isso é uma das coisas que você precisa tomar cuidado. Sempre monitorizar os sinais vitais do seu paciente durante a aspiração, tá? Tá, outra coisa, eu preciso pré-oxigenar esse paciente antes de fazer uma aspiração, mesmo ele estando com o circuito aberto, o circuito fechado de aspiração? Sim, tá? Sempre pré-oxigena esse paciente. Você pode, isso aí vai muito também do protocolo, tá? Do protocolo de aspiração da sua instituição. Então, tem instituição que adota um percentual, né, cerca de 30% ou 50% da FiO2 que o paciente está. Então, por exemplo, esse paciente está com uma FiO2 de 60%, ele aumenta ali 50%, né? Então, o paciente aumenta mais 30%, então a FiO2 dele vai para 90%, um exemplo, tá? E tem instituições em que o protocolo é aumentar essa FiO2 para 100%. A gente já sabe que tem alguns estudos que falam que não é recomendado você aumentar a FiO2 para 100%. O que isso vai depender? Do seu perfil de pacientes, tá?
Tem pacientes, por exemplo, paciente, né, mais tranquilo, de UTI clínica ali, de uma cirúrgica, pacientes que não são tão graves, você não precisa ofertar FiO2 100% para aquele paciente. Mas, por exemplo, no meu caso, o perfil dos meus pacientes, que é pneumocistose, tuberculose, criptococose, histoplasmose, são doenças oportunistas, tem a gente tem uma apresentação difusa no pulmão, então esse paciente, como eu já falei, a saturação dele vai para 70. Então eu não tenho como ofertar só um percentual da FiO2. Então, para esses pacientes, eu sempre oferto 100% de oxigênio, porque eu já sei que eles vão desaturar, e eles desaturam muito. Mas isso é do perfil do paciente, tá? Então, você precisa avaliar o protocolo da sua instituição, o que ele fala, se é ofertar FiO2 100%, ou se tem um determinado percentual. Lembrando que no ventilador, no servo, quando você coloca lá para usar o procedimento de aspiração, né, colocar aspiração assistida, ele faz esse cálculo automático do percentual de quanto você vai ofertar de FiO2 para o paciente sem precisar fazer aquela oxigenação de 100%. Então, quando você coloca lá no servo, aspiração assistida, aí ele fala confirmar a aspiração, ele diz lá a FiO2 que ele vai ofertar, confirmar a aspiração, aí você confirma, tá? Então, tem alguns ventiladores que eles já fazem essa oferta pelo percentual. Então, também não é nada muito a ferro e fogo, certo? Outra dúvida também comum Cíntia, quando parar a aspiração? Quando eu sei que, eu aspirei meu paciente, aí eu tirei a sonda. Eu quero saber se eu preciso fazer uma aspiração de novo. Como é que eu sei que eu preciso aspirá-la de novo? Ora, o que te motivou a fazer a aspiração desse paciente? Eu falei no começo da live, né? Ausculta pulmonar, secreção visível no tubo e alteração dos parâmetros da curva do ventilador, né? A gente fez essa monitorização do ventilador e viu que o paciente apresentava secreção. Se, na sua avaliação, você ao escutar esse paciente, ao escutar, não tem mais os roncos, não tem mais as crepitações, se você foi lá, viu que não tem mais secreção saindo no tubo, e se você foi lá no ventilador, não tem mais alteração das curvas de pressão ou de fluxo, e, além disso, quando você aspirou, o seu paciente veio só um pouquinho de secreção, isso significa que você não precisa fazer mais uma nova aspiração, significa que a técnica ela já cumpriu o seu papel, o seu objetivo, que foi tirar aquela secreção. Então, se não tem mais sinais de secreção, significa que você não precisa aspirar o seu paciente novamente, tá? E uma outra pergunta que me fala muito, Cíntia, eu só posso aspirar o paciente 3 vezes? Também não existe um número, tá? O que eu chamo a atenção é que quando você vai aspirar esse paciente, como eu já falei, é um procedimento invasivo e oferece riscos para esse paciente, tá? Então, tenha em mente isso, que isso não... ele é bom para retirar a secreção. Se você ficar fazendo muito, já vai começar a prejudicar, porque pode ter sangramento e outras coisas. Mas, se você tem pacientes secretivos, né? Por exemplo, onde eu trabalho, tem pacientes com... pacientes neurológicos, né? Pacientes com neurotuberculose, neurotoxoplasmose, neurocriptococose, neurosífilis. Então, tem pacientes neurológicos, que os pacientes neurológicos, eles são muito secretivos, tá? Eles têm um acúmulo de secreção absurdo. E aí, às vezes, você aspira uma vez, tem um monte de secreção. Aspira uma segunda vez, vem mais ainda. Parece que só aumenta, em vez de diminuir, aumenta. Você aspira uma terceira vez, tem um monte de secreção. Aspira uma quarta vez, tem um monte. E aí fala, eu vou ficar aspirando o paciente o tempo inteiro? Então, vamos lá. Quantas vezes você vai aspirar o seu paciente? Quantas vezes forem necessárias para o seu paciente ficar confortável? Por quê? Se tem secreção, o seu paciente, provavelmente ele vai ficar agitado, vai ficar taquicárdico, taquipneico, vai ficar assincrônico. Então, se você chegar lá e faz 3 aspirações e não resolve o problema do paciente, não vai adiantar, tá? Então, você precisa resolver. Aspire quantas vezes forem necessárias para resolver. Se é necessário, verdade, você está pesando risco e benefício, é mais risco você deixar aquela secreção ali dentro do que você aspirar ele mais de 3 vezes, por exemplo, tá? Então, muitas vezes,
Você chega no leito do paciente, o paciente está assim, agitado, taquicardia, taquipneico, aí você avalia os critérios de segurança e fala, esse paciente não tem critério de segurança para ser atendido, porque ele está com frequência cardíaca maior que 130, está com frequência respiratória maior que 30, ele está com saturação baixa, ele está... E aí é só secreção. Quando você aspira, parece que é outro paciente, você consegue trabalhar com ele normal, entendeu? Então, resolva o problema, tá? Então, não tem essa de que é 2, 3 vezes. Agora, sim, você aspirou uma vez, não veio quase secreção e melhorou a ausculta, melhorou o padrão, melhorou a ventilação mecânica, para que você vai aspirar novamente? Não tem necessidade, né? Não tem necessidade. Então, você não precisa ficar aspirando sem necessidade. Você vai pesar sempre risco e benefício, tá? Outra pergunta também que sempre me vem, sempre me fazem é, Cíntia, instila ou não instila soro fisiológico? Então, a instilação de soro fisiológico ainda ela é bem polêmica, né? Tem instituições que instilam, que falam que o soro mobiliza, faz o paciente tossir, fluidifica, não sei o quê, e tem a linha de pessoas que falam que não fluidifica, que não adianta muita coisa, e que, pelo contrário, ele aumenta a taxa de infecção. Eu, Cíntia, não instilo soro na via aérea do paciente, tá? Mas isso eu não vou dizer para você fazer ou não fazer. Você precisa tirar suas conclusões. Então, procure a revisão, uma revisão sistemática, procure artigos científicos, veja o que eles falam na discussão, o que é melhor, o que é pior, e tenha o seu pensamento crítico, né? O fisioterapeuta ele precisa ter esse pensamento, esse raciocínio. Eu, Cíntia, não instilo soro na via aérea do paciente. Por quê? Primeiro que aquele tubo ali, já é um paciente que tem, se é um paciente secretivo, ele vai ter provavelmente uma colonização, né, nesse tubo. Eu não sei se os micro-organismos aqui do começo do tubo são os mesmos que está colonizado lá embaixo, não sei. E ao tempo que você instila soro, você pode carregar todo esse biofilme que estava no tubo, você vai levar, o soro vai levar lá para a periferia do seu paciente. Pode se perder e nunca mais voltar, tá? Então, assim, não costumo instilar soro no paciente, eu acho que tem outros métodos de você deixar essa secreção mais fluida, como, por exemplo, a hidratação do seu paciente. Converse com o plantonista sobre a hidratação. Esse paciente, a secreção dele está ressecada, e aí ele vai aumentar, se não é um paciente assim, que não tem um controle hídrico muito rigoroso, ele vai aumentar a hidratação, tá? Então, assim, tem outras maneiras de você deixar essa secreção mais fluida, o uso de filtro, ideal, então, não necessariamente instilação, mas isso é polêmico, e eu não vou falar para você, olha, faz assim, eu estou te trazendo os dois pontos de vista. O outro ponto de vista é o quê? É que quando você instila soro, aquele soro bate lá na carina, os mecanorreceptores, e aí tem um estímulo de tosse, esse paciente tosse, mobiliza a secreção, e aí o soro também, ele vai fluidificar, né, essa secreção que está lá, tá? Então essa é a explicação de quem ali segue a linha de quem instila soro e tem a linha de quem não instila soro, tá? Mas isso aí é bem polêmico e eu trouxe para você o que eu faço, eu não instilo, tá? Então, instilar soro ou não, Cíntia, posso ventilar o paciente, né, com AMBU, o famoso AMBU, né, unidade bolsa, na bolsa ventilatória? Eu também não ambuso o paciente que está com rolha, que está com secreção, que está com tubo obstruído, tá? Então, já falei aqui, paciente com tubo obstruído, troca o tubo, tá? Porque se você instila e você ambusa, você vai estar remediando, você não vai estar revertendo. Aquela crosta de secreção que está obstruindo, que está reduzindo o calibre do tubo, uma hora aquilo ali vai fechar. Secreção atrai secreção no tubo. Então, uma hora aquilo ali vai diminuir. Aí você instila soro, ambusa, aí abre um pouquinho, melhora parcialmente. Aí fecha de novo, aí você fica só remediando. Vai chegar um momento em que esse tubo vai obstruir, esse paciente vai fazer uma hipoxemia, e esse paciente vai parar, e esse paciente pode morrer por conta de um tubo obstruído. Ou traqueostomia obstruída, tá? O cânula de traqueostomia obstruída. Então, eu não faço isso. Identifiquei que tem um tubo obstruído,
Tem resistência na introdução da sonda? Eu falo para o médico, esse tubo está obstruído e é preciso trocar. Ah, ambusa, instilação, eu falei, eu não vou fazer, eu não faço isso, tá? Não faço isso. Por quê? É outra coisa, às vezes o organismo soltou aquela rolha, né? Todo o mecanismo ciliar veio, trouxe essa secreção para cima, tarará, tarará, carregou a noite inteira, aí você vai lá com um soro, com ambu, pá, e aí joga aquela rolha de volta lá para onde ela veio, né? Então, eu não faço, mas tem artigos, tem estudos falando de instilar e ambusar? Tem. E como eu já falei, nesse momento você precisa o quê? Ter o seu raciocínio, né? E ver, a Cíntia fala assim, o fulano fala assado, o ciclano fala assado, mas eu acho isso, então eu vou fazer assim. Esse é um pensamento de um fisioterapeuta que já possui esse raciocínio, tá bom? Você precisa saber, eu já falei aqui, né? E você precisa saber identificar, né? A gente identifica essa necessidade ali. Como que eu identifico que meu paciente precisa ser aspirado? Já falei, ausculta, ventilador, né? A gente olha um serrilhado na curva de pressão e a gente também vê a secreção visível no tubo, tá? Então é dessa maneira que a gente identifica se o paciente precisa de fato ser aspirado ou não. E aí, né? Saber de tudo isso te deixa mais seguro? O que você acha? Eu já vi muita gente aí, né, muitos alunos meus que tinham medo de aspirar e simplesmente não aspiravam o paciente, já partia para a mobilização precoce e não aspirava. E aí via aquele paciente se afogando ali em secreção e aí aumentando a demanda de oxigênio e o paciente todo secretivo porque tinha medo de aspirar. Já tive também muitos alunos que falavam para mim, precisa aspirar não, a ausculta dele não tem ruído. Inclusive eu falei nisso, né, ausculta com roncos ou crepitações, nem sempre, tá? Se o seu paciente tem uma ausculta diminuída, também fique alerta, porque a ausculta diminuída pode ser uma secreção que está ali paradinha, mais espessa, e que é só você começar a mobilizar o seu paciente, manipular o seu paciente, que ela começa a soltar. E você, gente, mas eu auscultei e não tinha nada, como é que... Foi só mobilizar aqui, mexer, o paciente tossiu e veio um monte de secreção, como é que aconteceu isso? Porque o paciente estava parado, a secreção espessa agarrada ali na via aérea, e aí você não auscultou. Então, não se engane também, tá? O que eu costumo fazer quando eu não conheço a via aérea do paciente? O paciente foi admitido, né? E aí tem toda a história, né? Esse paciente tem histórico de secreção, não tem. Eu costumo entrar na via aérea do paciente uma vez só e ver se esse paciente realmente, se o tubo não está obstruído, tem muita gente, né, que fala, não veio secreção, mas aí introduziu a sonda, topou numa rolha do tubo e achou que já estava lá dentro. E não era um tubo obstruído. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? De falar, esse paciente não tem secreção. Eu falei, não tem, mas espera lá. E fui lá, aspirei, quando eu vi resistência no tubo, tubo obstruído. Então, atentem para o tubo obstruído e atentem também que nem sempre o paciente vai apresentar roncos. Nem sempre o paciente que tem secreção vai apresentar roncos. Ele pode ter uma ausculta diminuída também, tá bom? Outra coisa também que eu já vi é o caso de uma aluna minha, né? A gente estava lá na UTI e aí ela tinha aspirado o paciente. Ela aspirou o paciente, aí eu fiquei olhando, ela terminou o procedimento. Aí eu falei, você já terminou o procedimento? E isso eu olhando para o ventilador, né? Eu falei, você já terminou o procedimento? Aí ela falou, já terminei. Eu falei, mas você já terminou de aspirar esse paciente? Ela falou, já terminei. Eu falei, esse paciente, ele precisa ser aspirado mais. Você não otimizou ali a higiene bronca dele, não. Aí ela falou, mas como é que você sabe? E eu de longe, né? Como é que você sabe? Eu falei, olha aqui no ventilador, ó. Aqui, ó, tá me dizendo que tem secreção. E aí ela se paramentou, um pouco chateada, assim, né? Ela se paramentou e quando ela introduziu a sonda, pum, de secreção, um monte de secreção. Então, você precisa sempre monitorizar, tá? Você precisa saber quando é indicativo, você precisa saber todos esses parâmetros que eu trouxe para você e ter o raciocínio clínico. Muitos fisioterapeutas executam o procedimento de aspiração igual um robozinho. Fechar o vácuo, ligar o vácuo, apertar FO2, aspirar, tirar.
e não tem esse pensamento. Quando eu questiono, por que você entra com o vácuo fechado? Quantas vezes você vai aspirar? Qual é a sequência? Quando que tem que aspirar de novo? Quando que tem que parar? Como é que monitoriza? Não sabem me responder, porque aprenderam muito técnico, né? Não abre a mente ali para várias possibilidades que pode ter, né? Então a gente não pode ser assim, tá? Fisioterapeuta não é técnico, tá? Fisioterapeuta precisa ter o raciocínio clínico de todas as técnicas e ali manobras que a gente faz, a gente sempre precisa pesar qual é o impacto, risco e benefício, certo? Então, Cíntia, mas aí eu tenho muita dificuldade no procedimento de aspiração. Eu não sei qual é a sequência, como começa, qual é a primeira coisa que eu faço, como que você pode me ajudar? Então, nessa live, eu vou te ajudar como é que você vai ter um passo a passo, né, para o procedimento de aspiração. Então, em todos os hospitais, existem os POPs, Protocolo Operacional Padrão. Nesses POPs, eles são realmente descreve passo a passo. Passo 1, reunir os EPIs. Passo 2, reunir os materiais. Passo 2, colocar os EPIs. Passo 3, lavar as mãos. O passo a passo que você vai fazer de um procedimento. Então, se você tem dúvida de qual é o passo, de como é a sequência da aspiração, então vai lá no Google, digita lá POP, aspiração, hospital. E aí vai aparecer um monte, né? Vai aparecer um monte de POPs de aspiração endotraqueal. Coloca lá, POP, aspiração endotraqueal, e vai aparecer um monte lá. Eu gosto muito de estudar os POPs da EBSER, tá? Da rede EBSER. Então, se você quiser, coloca lá, POP, aspiração, EBSER, que ele é bem... como eu posso dizer assim, ele é bem mesmo passo a passo, ele é bem detalhado, tá? Ele é bem detalhado, você consegue estudar e saber a teoria. Então, a gente sempre tem que saber associar a teoria com a prática. Então, se você sabe essa sequência já na teoria, para você vai ficar mais fácil quando você for praticar. Porque tem muita gente que na hora da prática não sabe a sequência. Tem gente que quando vai aspirar o paciente, paramenta, coloca a luva, aí depois que tá com a luva e com a sonda, aí olha assim para mim, tipo assim, esqueci de testar o vácuo, esqueci de deixar o vácuo aqui perto, o vácuo tá lá na parede, todo enrolado, fechado, não testou, ou então quando foi lá, viu que o vácuo não estava funcionando. Então, esses protocolos, ele fala, passo 4, um exemplo, né? Liga o vácuo, testa o vácuo, pré-oxigena o paciente, conecte a sonda, desconecte o paciente, introduza a sonda, aspire, retire a sonda, aguarde não sei quanto. Ele fala o passo a passo. Então, para você já começar a ter segurança nesse procedimento, o que eu quero que você faça? Leia o POP de aspiração endotraqueal. Saiba exatamente, você tem que saber exatamente o que você faz, passo a passo. Essa é a dica que eu trouxe para você que se sente inseguro, além, claro, né, de várias dúvidas que eu tirei aqui sobre o procedimento de aspiração, que eu espero também ter te ajudado. Essa é uma dica que eu passo para você, tá? Além disso, coloca lá no YouTube ou no Google aspiração endotraqueal, aspiração de tubo, aspiração de traqueostomia, vai aparecer um monte de vídeo de como faz, ensinando a aspiração de circuito fechado, aspiração de circuito aberto, aspiração, vai estar lá, aspiração nasal, nasofaringe, oral, tudo vai estar lá, tem vários vídeos, entendeu? Então, sempre tem esse hábito de assistir videoaulas também. Use o Google, eu já falei, o Google é meu melhor amigo para pesquisa, tá? Tudo que eu tenho dúvida, eu jogo nele que ele me ajuda. Então, pratique, se possível, tá? Sempre que possível, pratique. Então, primeiro saiba a teoria, assista a aula e depois você pode praticar. Se você quiser praticar bem, compre uma sonda, compre uma luva estéreo, aprenda a calçar a luva. Outra coisa também é calçar a luva estéreo, né? Que tem que ter um jeitinho, mas depois que pega a prática, já consegue calçar a luva. E leia artigos sobre aspiração, como eu já falei, tá? A gente tem algumas polêmicas, né? Como eu já falei, instilação de soro, utilizar ambu, algumas polêmicas que você vai precisar ler vários artigos para você montar o seu pensamento, para você ter o seu pensamento e a sua conduta
E cada um tem a sua conduta, né? Até então, é preciso que a gente respeite o ponto de vista de cada um, certo? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou abrir os comentários aqui para ver se tem dúvida. Ativar comentários. Ficou claro a nossa aulinha aí de aspiração? Alguém tem alguma dúvida? Não, nada. Bem, então eu espero ter ajudado você aí com mais esse conteúdo, né, sobre aspiração. Agradeço a sua companhia aqui comigo e até amanhã, né? Amanhã, deixa eu falar o que vai ser a nossa live de amanhã. Cíntia, meu Deus, você falou, eu tô te acompanhando nas lives desde segunda-feira passada. Menina, é muito assunto. O que é que eu faço com esse tanto de assunto? Como é que eu estudo? Como é que eu faço? Como é que a gente vai... Então, amanhã a gente vai falar. Informação demais, Cíntia, me deixa inseguro, é muita coisa, eu não sei o que é que eu faço, eu não sei por onde eu começo, eu não sei por onde eu estudo. Então, amanhã a gente vai falar sobre isso. Informação demais, como você vai lidar com esse tanto de informação que eu passei para você aí, né? E lembrando que essa live de aquecimento teve várias atividades, né? Então, passei várias atividades aí para você. E eu espero de verdade ter te ajudado aí. Se alguma dessas dúvidas que eu botei aí foi a sua, eu espero ter te ajudado aí de verdade, tá bom? Na resolução dessas dúvidas, insegurança e medos do procedimento de aspiração. Tchau, gente. Boa noite.